Já estamos de volta hoje participando conosco, doutor Edson Credidio, nutrólogo, doutor em ciência dos alimentos, escritor, palestrante. A gente está falando sobre alguns sinais que o nosso corpo nos dá, alertando que tem alguma coisa errada. Falamos um pouquinho no bloco anterior, alguns sinais que aparecem nas unhas, sejam da mão ou do pé, língua. E aí vem uma perguntinha interessante de uma conterrânea minha, lá de Indaiatuba, Maria das Graças de Souza Rosa. Obrigada pela ligação, Maria das Graças. Tati, gostaria de saber se unhas escamando tem relação com uma doença chamada hipotiroidismo? Pode ter relação, doutor? Então, nós vimos na primeira figura que a tireoide mexe também com a unha e também pode ser alguma falta de nutriente, vitamina D, selênio. Aí precisaria fazer uma consulta com um clínico geral. Mas com pode um ter nutrólogo. relação, então. Pode ter relação, pode. Perfeito. Né? Doutor, agora o assunto é fezes. Quero saber se o seu cocô está saudável. Assunto sério, gente. Não pode ter vergonha agora, não. Doutor, que história é essa? Cocô boia, cocô afunda. Então, Qual que é o saudável? o saudável é quando afunda, porque ele está com teor de fibra suficiente. E ela é mais Se cocô pesada. está boiando, tem algum problema? Pouca fibra. Falta de fibra na alimentação. Ou ele está com uma esteatorreia, ou seja, está perdendo gordura. Ou ingeriu muita gordura. Né? Inclusive as fezes ficam amareladas. O que eu noto que era um problema sério até um tempo atrás, era vaso sanitário escuro. Tinha vaso preto, tinha verde, tinha azul. Verdade, Você lembra? antigamente tinha Era bastante. moda, né? E uma moda péssima, porque de repente, se você evacua preto, por exemplo, você está com melena, você está com hemorragia digestiva alta, você está perdendo sangue no estômago. Como teve contato com o ácido clorídrico, ele coagulou e ficou preto. Né? Um vaso sanitário preto, você não vê nada, você dá descarga e acabou. Então, é interessante observar as fezes. Tem né? o esverdeado. Qual seria, como é que eu posso perguntar? A cor A ideal cor ideal do cocô. seria um marrom, né? Marrom. De claro para escuro, ele vai dependendo da quantidade de ferro que você ingeriu, da quantidade de fibra, mas, por exemplo, uma evacuação sanguinolenta não é normal. Ou você está com diarreia, com hemorroida, ou está com uma hemorragia digestiva baixa. Por que baixa? Porque não sofreu a ação do ácido clorídrico. Então, não coagulou, não ficou preto o sangue. Perfeito. Né? Então, corpo saudável significa cocô saudável quando a gente tem fezes que afundam e variações de tons de marrom. Certo. Se as fezes, de repente, estão muito escuras, estão com sangue, estão esverdeadas, pode ser algum sinal de alerta do organismo. Pode. Principalmente relacionado a uma má alimentação. Sem dúvida. E isso é importante as mães também saberem, porque ela deve observar a evacuação dos filhos, né? Principalmente criança. Ou mesmo, na fralda é mais fácil, mas quando vai para o vaso sanitário, não só as fezes, como a própria urina também. Se é uma urina fétida, se é uma urina escura, a criança está com problema. A urina tem que ser incolor e sem cheiro. E a gente tem também aquelas fezes que parecem um pouco borra de café ou são um pouco esbranquiçadas. Elas também trazem algum alerta? Doutor? Isso tudo tem, se for uma coisa constante, por exemplo, se você abusou de uma alimentação gordurosa, o seu corpo vai expelir, né? Então vai ter uma certa esteatorreia, vai ter gordura nas fezes. Mas se você persistir uma alteração, às vezes chama-se cocô de cabrito ou síbalo, que são bolinhas. Isso é falta de fibra também. A pessoa está ingerindo pouca fibra. Então, a fibra tem que fazer parte da nossa alimentação para evitar transtornos, né? Então, também não é só a cor, é o formato. O formato também. Muitas bolinhas é sinal também de pouca fibra. Pouca fibra, que é o síbalo, né? Ou o cocô de cabrito. E no caso dos bebês, doutor? Porque geralmente o cocô do bebê é esverdeado. Então, nesse caso do nenê... Aí a gente abre uma exceção. Porque, por exemplo, do nenê pode ser pelo fato de descarga de bile, pelo leite materno, porque a mãe, quando amamenta, o leite ele vem com a lactose. No final, para saciar o nenê, sai a gordura do leite materno.
Nós estamos falando do leite da amamentação materna. Então, a gordura já é uma forma que o cérebro da mãe faz para o nenê ficar saciado, porque a gordura sacia e o nenê fica forte, né? Mas isso também afeta o quê? O mecanismo da vesícula biliar vai dar uma descarga de bile. Daí a bile é esverdeada, biliverdina, bilirrubina, tem toda essa alteração. Interessante. Eu vi aqui numa anotação que o doutor trouxe, gente, fezes esbranquiçadas podem indicar problemas de fígado, por exemplo, hepatite. Então, por isso que é interessante sempre observar isso e ficar atento e comentar com o médico, porque será que você indo numa consulta, se o médico não perguntar, ele vai falar, seu intestino funciona? Ele fala, funciona, mas você não falou mais nada, então ele não vai descobrir se você está com algum problema. O ideal, então, são fezes alongadas, né? Se são aquelas bolinhas, sinal de pouca fibra no organismo. Fezes saudáveis afundam, não boiam. Se boiar, porque tem muita gordura na alimentação. Temos a característica da cor. Então, o ideal é tons de marrom. Se fugir disso, vale a pena ficar atento se essa cor vai permanecer. Porque a gente, né, no fim de semana, às vezes vai numa festa, num churrasco, se exagera um pouquinho na bebida ou na má alimentação, aí é normal sofrer essa alteração na característica das fezes. Mas se no dia a dia você perceber nessa questão de cor, de formato, vale a pena ficar atento e passar essas informações para o médico, né? Vale. E também o próprio odor. Se for um odor extremamente fétido, é problema hepático, é problema de erro alimentar extremamente sério, né? Então, a pessoa que come muito mal, que come muito sanduíche, fast food, o odor da evacuação vai ser muito forte. Perfeito. Para finalizar, doutora, acho que é importante também reforçar essa questão de o ideal seria ir ao banheiro todos os dias, inclusive mais de uma vez por dia, né? Seria a situação ideal. Claro que vai depender também dessa alimentação. Porque o intestino preso é o que lesa. Ele vai dar hemorroida, diverticulose, que evolui para diverticulite. Então, dá uma série de doenças. O trânsito parado, ele pode ter a invasão de bactérias patogênicas da flora, uma transversão de flora, que pode levar até uma neoplasia, um câncer, em quem tem tendência genética a isso, a pólipos, uma série de alterações. Fezes acumuladas no nosso organismo não pode, tem que eliminar. Tem que eliminar, todos os dias, né? E como a flora é importante, você também não pode ficar tomando laxante, você tem que usar fibra. Alimentos ricos em fibras. Vamos só pincelar algumas opções para finalizar para o pessoal que está em casa, para ajudar quem quer aí deixar o intestino funcionando direitinho, doutor? Então, verdura, legumes, frutas, né? Quando fala em fruta, são todos os dias. A fruta, pelo menos 2 a 4 porções. O que seria a porção? Uma fruta ou uma fatia, se a fruta for grande. Então, por exemplo, uma melancia, uma fatia, uma maçã, uma banana. Então, você comendo 2 a 3 porções de frutas, 3 a 5 de legumes e verduras, já está suficiente. Não precisa comprar fibra preparada, não precisa. Você vai encontrar isso na alimentação. Outro aliado muito importante que eu aprendi com o Dr. Edson Credídio está aqui, ó. Consumir muita fibra e ingerir muita água. Importantíssimo, turminha. Se você seguir essas orientações, seu intestino vai trabalhar, que é uma maravilha. A gente está divulgando os contatos do Edson Credídio. Doutora, eu vou pedir a gentileza se você puder reforçar o seu e-mail. Chegaram muitas perguntinhas, mas com situações bastante específicas. Então, se vocês puderem mandar um e-mail direto para o Dr. Edson Credídio, e aí lembrando, gente, quando for mandar o e-mail, quanto mais informações, mais detalhado você escrever esse e-mail, melhor para ele poder, de fato, responder e aí ter uma resposta que cabe exatamente a essa situação. Então, na hora de mandar o e-mail, mande e tente explicar o máximo que você puder em relação à sua dúvida. Por favor, doutor, e-mail, então. Tati, antes disso, para o pessoal não se assustar, eu respondo sempre. Não se assuste, porque eu sou TAC psíquico, então vou responder todas as perguntas que forem enviadas. Às vezes não vai conseguir responder no dia, porque o volume de e-mails é grande, mas vai chegar a resposta. Vai. drcredidio@gmail.com. Repetindo? drcredidio@gmail.com. Doutor Credídio, eu vou escrever doutor ou só DR? É DR. DR, abreviação. Tá no vídeo, sem tá, pontos, gente? Sem pontos. DR, Credidio, @gmail.com. Terei maior satisfação.
Amei tê-lo aqui conosco mais uma vez, brinde doutor. com Um a ano nossa maravilhoso, água, um brinde, saúde. saúde. E você de casa, o que eu vou desejar para você? Boas fezes. Não tenha vergonha de falar sobre isso, não. E pode começar a reparar, prestar atenção na hora de ir ao banheiro, viu? Isso é importantíssimo e as fezes podem dizer muito sobre a nossa saúde e sobre o nosso estado. Saúde. Saúde.